Minha esposa me proíbe de disciplinar a filha dela porque não sou o pai, então decido que também não devo gastar o dinheiro da universidade dela, que agora está se tornando meu fundo de aposentadoria. Sou casado com uma mulher há 10 anos. Ela tem uma filha, uma jovem de 17 anos de seu casamento anterior com seu ex-marido. Quando Meg e eu nos casamos, eu sabia que Remy fazia parte do pacote e estava completamente disposto a assumir o papel e escolhi não ter filhos, então pensei que isso seria um bom acordo, uma vida familiar sem a pressão de ter meus próprios filhos. Meg e Stan se separaram quando Remy tinha 3 anos. Pelo que entendi, não foi um divórcio feio, mas eles não têm muita relação de coparentalidade. Stan está um tanto envolvido, embora não tanto quanto poderia. Ele paga pensão alimentícia, mas não passa muito tempo com Remy. Entrei na vida de Remy quando ela tinha 6 anos. Meg e eu nos conhecemos 3 anos depois de seu divórcio, no casamento de uma amiga dela. Começamos a conversar e rapidamente nos demos bem. No final do dia, pedi para sair com ela e ela aceitou. Estamos juntos desde então. No início, tudo parecia fácil e natural, e construímos uma vida juntos. Pensei que tudo duraria para sempre, mas com o tempo comecei a notar mudanças em nosso relacionamento que me fizeram ver as coisas de maneira diferente. Tentei ser uma influência positiva na vida de Remy. Fiz de tudo, desde ajudá-la com a lição de casa até pagar por seus hobbies e garantir que ela tivesse oportunidades que eu não tive ao crescer, o que um pai faria. Inclusive, comecei um fundo universitário para ela quando me casei com Meg, porque naquela época considerava minha filha, embora não biologicamente. Avançando para o presente, as coisas têm sido difíceis. Remy adotou uma atitude bem ruim nos últimos anos, especialmente comigo. No início, pensei que era apenas um chilique normal de adolescente, mas desisti dessa ideia quando vi que estava piorando. Ela age como se eu não existisse, me trata como uma máquina de dinheiro e faz comentários sarcásticos sobre como não sou o pai verdadeiro dela. Tentei ter conversas com ela para melhorar nosso relacionamento, mas sempre termina mal. Na semana passada, tudo chegou a um ponto crítico. Remy estava em um de seus estados de espírito não muito bons, batendo os pés pela casa e fazendo um escândalo por algo trivial, como ter ficado sem seu shampoo favorito. Normalmente, tento deixar passar coisas como essas. Adolescentes têm dias ruins e eu entendo, mas desta vez me machucou mais do que o habitual, porque passei todo o fim de semana ajudando-a a terminar um projeto escolar. Levei-a para cima e para baixo até a biblioteca, comprei materiais de última hora que ela havia esquecido e fiquei acordado até tarde no domingo, ajudando-a a finalizar tudo. Pensei que meus esforços pelo menos me renderiam alguma gratidão ou pelo menos, uma atitude neutra. Em vez disso, ela foi desdenhosa e grosseira, me ignorou quando a cumprimentei, deixou suas coisas espalhadas, apesar de eu ter pedido para guardá-las, e murmurou reclamações sobre como as regras dos outros eram irritantes. Quando ela fez esse comentário doloroso, não pude mais ignorar. Decidi dizer algo. Calmamente, apontei que o comportamento dela era desrespeitoso e que a forma como me tratava não estava certa. Mencionei tudo o que havia feito por ela recentemente, na esperança de lembrá-la de que eu estava do lado dela e não merecia ser tratado daquela maneira. A resposta dela me surpreendeu. Ficou claro que ela não me via como alguém que pudesse comentar sobre suas ações. Não era só o que ela disse, mas como disse, afiado e doloroso. Senti que era intencional, como se quisesse me lembrar do meu lugar na vida dela, ou melhor, da falta dele. Fiquei muito chocado. Depois de todo o tempo, esforço e dinheiro que investi em ajudá-la a ter sucesso, era assim que ela me via? Não como um pai, nem mesmo como parte da família, mas como alguém sem o direito de falar sobre seu comportamento. O que doeu ainda mais foi o que aconteceu depois. Meg estava por perto e claramente ouviu toda a conversa. Pensei que ela poderia intervir, me apoiar ou pelo menos tentar mediar, mas em vez disso, ela se alinhou com Remy. Basicamente, confirmou que eu não estava em posição de disciplinar a filha dela e insinuou que eu estava ultrapassando meus limites ao tentar. Isso foi pior do que qualquer coisa que Remy disse. Não foi apenas um acordo momentâneo, foi uma rejeição ao papel que eu pensava ter nesta família. Eu investi tanto tempo, energia e dinheiro nesta família. E agora me dizem que não tenho voz na minha própria casa? Bom, se sou apenas o pagador de contas, acho que começarei a me comportar como tal. Foi aqui que as coisas ficaram polêmicas. Como mencionei, criei um fundo universitário para Remy quando Meg e eu nos casamos. Este fundo era completamente meu, separado das finanças de Meg, e não era algo para o qual Stan contribuiu também. Originalmente, planejava cobrir uma parte significativa da mensalidade de Remy para dar a ela um bom começo de vida, mas depois daquela conversa, comecei a reavaliar as coisas. Se eu não sou parte da família o suficiente para opinar sobre a atitude de Remy, por que eu deveria ser parte da família o suficiente para pagar pela universidade dela? Então, decidi dissolver o fundo universitário e redirecionar o dinheiro para minha conta de aposentadoria. Não é como se eu tivesse anunciado isso para Remy e Meg imediatamente. Não queria ser mesquinho, mas Meg descobriu quando foi verificar o saldo da conta para uma despesa relacionada à escola. Ela me confrontou furiosa, acusando-me de usar o dinheiro contra ela. Disse que eu estava destruindo o futuro de Remy por despeito e agindo como uma criança. Eu disse a ela que não estava sabotando nada, estava apenas realocando meu dinheiro para meu próprio futuro, já que claramente não sou considerado parte do dela. Minha esposa argumentou que eu estava sendo injusto, especialmente porque Remy ainda é apenas uma adolescente e não entende completamente as consequências de suas ações. Eu respondi que se ela é grande o suficiente para me desrespeitar e me lembrar que eu não sou o pai dela, então ela é grande o suficiente para viver com a realidade de que eu não sou obrigado a apoiá-la como um pai. Agora,
antes que alguém tire conclusões precipitadas. Não sou um monstro. Não deixei Remy desamparada. Eu disse a Maggie que se Remy realmente quiser ir para a universidade, ela pode conseguir um emprego, solicitar bolsas de estudo ou fazer com que Stan assuma a responsabilidade por uma vez. Ela tem opções. Simplesmente não terá mais um caminho gratuito através de mim. Toda essa situação causou uma grande divisão entre Maggie e eu. Ela acha que estou sendo vingativo, enquanto eu sinto que estou apenas estabelecendo limites. Alguns membros da família de Maggie estão intervindo, dizendo que estou indo longe demais, mas, da minha perspectiva, fui mais do que generoso e tudo o que recebi em troca foi ressentimento e desrespeito. Não me casei com Maggie para ser tratado como uma carteira, e se minhas contribuições não são apreciadas, então eu me afastarei de bom grado e me concentrarei em mim mesmo. Então sou o vilão por converter o fundo universitário da minha enteada em meu fundo de aposentadoria depois que minha esposa e a filha dela deixaram claro que eu realmente não faço parte da família? Atualização. Notei alguns comentários apontando a forma como me expressei ao mencionar que havia investido dinheiro em Remy. Entendo porque pode soar mal, como se a estivesse reduzindo a uma transação ou agindo como se ela me devesse algo. Não era nada disso que eu queria dizer. Não gastei todo esse tempo, esforço e dinheiro com ela esperando um reembolso. Não queria que ela se sentisse em dívida comigo, nem que se sentisse obrigada. Fiz isso porque realmente acreditava que ela fazia parte desta família, e ajudá-la a ter sucesso era apenas parte do que um membro da família faz. O que mais dói não é o dinheiro, é perceber que nunca me viram como parte da família em primeiro lugar. As palavras de Maggie sobre eu não ser o pai dela não foram apenas sobre disciplina, foram uma rejeição ao meu lugar na vida delas. Por anos, pensei que estava construindo algo significativo com ambas. Pensei que era mais do que apenas o cara que paga as coisas, que era uma figura paterna e um marido cujas contribuições importavam. Mas quando me trataram como um caixa eletrônico, como se espera que eu me sinta? Se estou aqui apenas para prover, por que não posso chamar isso de investimento? É claramente o que eles têm pensado. Seguindo em frente, alguns dias após a briga com Maggie e Remy, recebi uma mensagem de o pai de Remy. Não conversamos muito, então foi inesperado receber notícias dele. A mensagem dele era breve. Queria que nos encontrássemos e conversássemos sobre Remy. Quando nos vimos, ele começou agindo de maneira excessivamente amigável, como se fossemos velhos amigos. Fez algumas piadas e tentou rir de coisas aleatórias. Parecia que estava me bajulando. Foi desconfortável e falso, e eu não engoli. Após alguns minutos da sua falsa amabilidade, disse para ele ir direto ao ponto. Foi aí que ele deixou a farsa de lado e me disse diretamente que eu deveria reconsiderar pagar a Universidade de Remy. Segundo ele, minha decisão de retirar o fundo universitário foi egoísta e movida pelo orgulho. Disse que eu estava castigando Remy por ser adolescente e deixando meu orgulho se interpor no melhor para ela. Por anos, eu fui quem assumiu a responsabilidade financeira por Remy. Stan fez o mínimo como pai dela, mas lá estava ele, me acusando de falhar com ela, enquanto levava todos os créditos como pai sem fazer nada. Então lembrei a ele que ele era o pai de Remy, não eu. Se alguém tinha a responsabilidade de pagar a universidade dela, era ele. Ele se colocou na defensiva imediatamente, dizendo que não podia pagar. Não acreditei nessa desculpa. Stan tem um bom emprego e poderia muito bem cobrir os custos da educação dela se realmente quisesse. A verdade é que ele simplesmente não quer gastar o dinheiro. Por anos, ele ficou feliz em deixar que eu cuidasse da maioria das responsabilidades financeiras e agora que me afastei, ele está desesperado para me carregar com esse fardo novamente. Deixei claro para ele que era tarde demais para isso. Eu não ia mudar de ideia nem voltar atrás da minha decisão. O fundo universitário foi gasto e não era mais problema meu. Foi então que Stan decidiu intensificar as coisas. Como eu não dei a reação que ele queria, eu me mantive calmo. Não me envolvi no que ele queria provocar e me afastei quando ficou claro que a conversa não ia levar a lugar nenhum. Desde então, ele tem me enviado algumas mensagens que vão desde tentar me fazer sentir culpado até ameaças sutis e apelos ao meu senso de responsabilidade. Um minuto ele me acusa de arruinar o futuro de Remy, e no seguinte tenta apelar para o fato de que eu me importei com ela por anos. Stan teve todas as oportunidades de assumir a responsabilidade por sua filha, e ainda tem. Se ele realmente se importa com a educação de Remy, encontrará uma maneira de pagá-la ele mesmo. Toda essa situação me obrigou a pensar muito sobre onde estou com Maggie, Remy e agora até com Stan. Não acho que minha decisão de dissolver o fundo universitário tenha sido fácil, mas acredito que foi a correta. Neste ponto, sinto que fui colocado à prova por todos os lados. Tentei fazer a coisa certa por anos, mesmo quando não era reconhecido ou valorizado, mas agora cheguei ao meu limite. Não vou deixar que as pessoas se aproveitem de mim mais. Não importa quantas vezes tentem me fazer sentir culpado. É triste porque eu me importo com Remy e quero que ela tenha sucesso, mas percebi que minha participação na vida dela sempre esteve nos termos deles. Queriam meu dinheiro e apoio, mas não queriam me dar o respeito ou o papel que deveria ter vindo com isso. E agora que coloquei limites, todos estão chateados. Não porque eu esteja errado, mas porque é inconveniente para eles. Se querem me ver como um caixa eletrônico, terão que aceitar que eu decido quando os saques param. Atualização 2. Recentemente, a situação se intensificou com minha esposa Maggie, sua filha Remy, sim, agora digo sua filha após toda a discussão sobre o fundo universitário. Remy, ela tomou a decisão de não ir para a universidade, e Maggie não perdeu tempo em me culpar por isso. Ela insiste que minha decisão de dissolver o fundo universitário desmotivou Remy. Embora eu lamente que Remy se sinta assim, não consigo entender como todo esse fardo recair sobre mim,
quando não sou o pai biológico. Essa conversa deveria ser com Stan, que é o responsável. Stan tem estado notoriamente ausente em todas as partes práticas de criar um filho, especialmente no que diz respeito às finanças. Ele tem um bom emprego e pode pagar mais do que o suficiente pela universidade dela. No entanto, sempre se limitou apenas à pensão alimentícia. E só. Não sei por que no momento em que minha contribuição parou, todos começaram a agir como se o futuro de Remy fosse exclusivamente minha responsabilidade. Não pude mais ignorar o quão injusta era a situação, então mencionei isso para Meg. Perguntei por que Stan não estava pagando a universidade de Remy. Longe de reconhecer que eu tinha um ponto válido, Meg desviou a conversa. Ela continuou dizendo que eu era quem havia falhado com Remy e que minha decisão de redirecionar o fundo universitário foi egoísta e maliciosa. Inclusive, ela também tem parte da responsabilidade. Porque não é o único pai que Remy tem, ela também tem a mãe para pagar por isso. Dizer isso não levou a lugar nenhum, a conversa se tornou frustrante, com ela dando voltas e desviando da pergunta. Então, ela disse o que muitos de vocês comentaram em minhas postagens e que eu mesmo suspeitava antes. Meg mencionou que acreditava que era meu trabalho pagar a universidade de Remy, porque ela se casou comigo pela segurança financeira. A princípio, não tinha certeza se tinha ouvido direito. Senti que era o tipo de coisa que você esperaria que alguém exagerasse em uma discussão, não que realmente admitisse, mas lá estava, claro como água. Parei e perguntei o que ela queria dizer com isso. Ela hesitou, tentou voltar atrás e não conseguiu me dar uma explicação coerente. Aquele momento mudou tudo para mim. Ouvir ela reduzir nosso relacionamento a um acordo financeiro, ouvir ela dizer abertamente que me via como um meio para um fim, era pior que uma traição. No fundo, sempre tive a sensação de que meu dinheiro desempenhava um papel importante no porquê de Meg gostar de me ter por perto. Tentei me convencer de que era apenas uma parte do nosso relacionamento, mas agora, ao ouvi-la dizer isso abertamente, senti que todas as minhas piores preocupações estavam se tornando realidade. Pelo menos ela foi sincera, embora eu não acredite que fosse sua intenção, e ela só disse isso para me machucar porque estávamos discutindo. De qualquer forma, me serve. Depois de um momento para organizar meus pensamentos, disse a Meg que não podia continuar com isso. Se ela realmente me via apenas como uma fonte de segurança financeira, então eu me recusava a desempenhar esse papel. Eu disse que não seria mais o caixa eletrônico dela e que elas precisavam se mudar o mais rápido possível. Não queria escalar as coisas desnecessariamente, mas também não podia deixar isso continuar. Essa situação me deixou questionando tudo. Alguma vez Meg realmente me viu como um parceiro ou fui apenas uma solução financeira conveniente? Alguma vez Remy me viu como uma figura paterna ou fui apenas o cara que tornava as coisas mais fáceis para ela? Neste ponto, sinto que fiz tudo o que podia para ser um bom marido e padrasto. Eu as apoiei financeiramente, emocionalmente e em todos os outros aspectos em que pude pensar, mas agora sinto que nada disso importava tanto quanto minha capacidade de pagar as contas. Atualização 3. Há algumas semanas, Meg e Remy se mudaram. Pensei que fosse o fim, mas na semana passada Meg entrou em contato comigo. Ela pediu para nos encontrarmos, e eu não achei que fosse uma boa ideia, mas em um momento de fraqueza, decidi ouvi-la. Não tinha certeza do que esperar, mas pensei que nos daria algum tipo de encerramento. Nos encontramos em um restaurante para almoçar. Quando ela me viu, começou a chorar quase imediatamente. Ela se desculpou por tudo, disse que estava errada em me tratar da maneira que fez, em me ver apenas como uma fonte de dinheiro. Ela disse que me amava e não conseguia imaginar seguir em frente sem mim. Eu a ouvi enquanto ela chorava e implorava para eu reconsiderar, dizendo quanto lamentava o que havia feito, mas por mais sincera que parecesse, nada mudou para mim. Tudo em que eu conseguia pensar era no momento em que ela me disse que se casou comigo por segurança financeira. Eu estava esperando, em algum lugar profundo de mim, que quando nos encontrássemos, ela me diria que aquilo havia sido dito no calor do momento, por frustração, e que não era o que ela realmente sentia, mas não foi o que aconteceu. Em vez disso, ela confirmou. Ela me disse que o que disse era verdade, que ela realmente pensava aquilo. E foi aí que eu soube. Dei a ela a oportunidade de falar, de se desculpar, de tentar consertar as coisas, mas quando ela terminou, eu disse que queria o divórcio. Meg realmente tentou me fazer mudar de ideia, mas eu disse que essa era uma decisão final. Mantive a calma, mesmo quando ela ficou brava e começou a me atacar. Não sei porquê, mas sempre tento me manter calmo. Acho que perder a paciência só piora as coisas. Tomar essa decisão não foi nada fácil. Ainda tenho sentimentos por Meg, mas a pessoa que pensei conhecer não é quem ela realmente é. Não tenho mais confiança naquela mulher, porque não acredito que ela tenha me amado em algum momento. Talvez tenha amado e depois perdido ou talvez nunca tenha sentido nada assim por mim. De qualquer forma, isso é tudo o que preciso saber para tomar a decisão de me divorciar, ou seja, não vale a pena continuar casado. Desde aquela reunião, as coisas têm estado calmas. Não soube muito de Meg, ela nem me escreveu ou ligou depois da reunião. Acho que ela entendeu que minha decisão não seria mudada. Atualização 4. Entrei com o pedido de divórcio. Honestamente, não percebi o quão difícil seria. Pensei que uma vez tomada a decisão, as coisas seriam mais fáceis, mas a realidade é muito mais complicada do que eu imaginava. Há muito mais do que apenas assinar papéis e ir embora. Meg me liga de vez em quando. Todas as vezes é a mesma coisa. Ela está tentando me convencer a reconsiderar, pedindo para eu voltar e resolvermos as coisas. Ela me diz que sente muito,
que me ama e que não consegue imaginar a vida sem mim. Uma vez, eu disse que ia passar meu telefone para o meu dinheiro, porque achava que ela tinha se confundido e queria falar com ele em vez de comigo, pela forma como ela se expressava. Daquela vez, ela ficou furiosa e desligou, mas poucos dias depois estava ligando de novo. Após algumas ligações, decidi bloqueá-la. Remy nem sequer me ligou e, pelo que sei, ainda está com a ideia de não ir para a universidade. Atualização 5. O divórcio finalmente foi finalizado. Tirei um peso das costas e do meu dinheiro também, porque ele era o que mais tinha que lidar com Meg e, inclusive, Stan se sentia no direito ao dinheiro. Felizmente, o processo não foi tão longo quanto eu pensava que seria. Não tivemos que ir a julgamento, o que meu advogado havia alertado que poderia ser bastante incômodo. Tudo foi bastante direto, porque meu advogado havia me aconselhado a fazer um acordo pré-nupcial, e este era muito sólido. É isso que você consegue quando tem um bom advogado. Ele tornou tudo muito mais fácil na hora de dividir os bens e garantir que tudo fosse tratado de forma rápida e justa. Nem consigo imaginar o quão mais difícil teria sido sem ele. Não tive que passar pelo estresse e pela incerteza de uma longa batalha judicial. Em vez disso, as coisas avançaram bem rápido assim que começamos os trâmites. Acho que essa é uma pequena bênção em tudo isso. Meg, por outro lado, não estava tão pronta para deixar as coisas irem. Mesmo no último minuto, ela continuava tentando me convencer a mudar de ideia. Sempre penso o que teria acontecido se não tivéssemos aquele pré-nupcial. Ela teria insistido em nosso amor ou teria deixado o divórcio continuar? Ela poderia ter obtido uma parte do meu fundo de aposentadoria? Então, não sei. A única coisa que sei é o que aconteceu neste universo onde eu tinha um acordo e é que ela continuava me dizendo que sentia muito, que me amava e que poderíamos resolver as coisas se eu lhe desse outra chance. Felizmente, meu eu deste universo não estava questionando minha decisão e sabia por que a tinha tomado. Alguns dias antes do divórcio ser finalizado, Remy entrou em contato comigo. Ela se desculpou por tudo o que havia acontecido e esperava que isso mudasse minha decisão. Era um pouco tarde, porque todos os papéis já haviam sido apresentados. Respondi agradecendo pela desculpa e disse que minha decisão era final. Desejei-lhe o melhor, e realmente penso assim. Acho que Remy vai precisar do melhor se quiser conseguir algo na vida, porque sua atitude de ter tudo no direito e um pedido de desculpas falso não a levarão muito longe. Atualização 6. Minha história estava finalizada após o divórcio que tive há 2 anos. Vocês podem ler minhas publicações no meu perfil se não conhecem minha história, mas estes dias, tenho pensado nela e pensei, por que não fazer uma atualização para contar minha vida e a dos outros na minha história? Encontrei uma mulher com quem compartilhar minha vida, mas aprendi a lição e ela não tem filhos. Ela nunca quis tê-los, e eu estou em um momento da minha vida em que não quero lidar com isso. A experiência anterior foi suficiente para mim. Ela também não está comigo por causa do meu dinheiro, porque paga suas próprias coisas, como seu próprio apartamento, porque embora estejamos em um relacionamento formal, cada um mora em seu próprio lugar. Não digo que será assim para sempre, mas nenhum de nós mencionou a ideia de morar junto ainda. Ela também costuma me convidar para jantar, pagando tudo, embora eu também convide para alguns jantares. Não é que eu esteja me aproveitando. Pelo menos ela me mostrou que é possível encontrar relacionamentos baseados no amor e não no dinheiro, já que eu estava traumatizado com esse assunto. Meg se mudou algumas vezes, pelo que sei, e teve alguns problemas de crédito por ter muitas dívidas nos cartões. Quando morava comigo, podia pagá-las porque eu cobria muitas das despesas, mas após o divórcio, as dívidas foram se acumulando até se tornarem insustentáveis. Não sei como ela está lidando com isso agora, porque perdi o contato com o tempo, mas até onde eu sabia, ela havia pedido dinheiro emprestado a amigos, que se recusaram a dar. Esses amigos me disseram que não queriam terminar como eu, pagando tudo na vida de Meg. Remy nunca conseguiu estudar na universidade. Sinto que ela nunca quis também, e que a desculpa de tirar o fundo foi apenas a forma de dizer não vou estudar porque ninguém me ajuda. Se ela tivesse vontade de estudar, teria solicitado créditos ou pedido ajuda ao pai. Talvez ela tenha feito isso, mas essa é a sensação que me deixa. Depois de terminar o ensino médio, ela se mudou e agora trabalha em um shopping fazendo limpeza, onde às vezes a vejo quando faço compras. Ela não me cumprimenta, e eu também não a cumprimento.